Cada gol no futebol é único à sua maneira e pode ser importante no contexto de uma partida específica. Mas se ao bater um pênalti a chance de gol é de 76% e num mano a mano com o goleiro é de 47%, existem gols tão extraordinários e inacreditáveis que foram marcados com uma probabilidade inferior a 1%. São justamente esses gols raríssimos feitos com uma chance mínima que vou mostrar neste vídeo. Tenham um bom vídeo e vamos lá! Comecemos com a obra-prima do grande Francesco Totti, marcado ainda em 2002, no Clássico Romano. O italiano recebeu a bola a 27 metros do gol. Ninguém podia imaginar que Francesco tentaria um chapéu por cima dos defensores e do goleiro. Mas o imperador fez isso e fez com maestria. O goleiro estava certo de que Totti passaria para o companheiro à direita e saiu do gol. Mas o chute preciso do italiano o pegou de surpresa sem chance de defesa. No fim, o grande Francesco selou o placar final, 5-1 para a Roma. Dupla humilhação para os torcedores da Lazio. Passemos agora para o ex-jogador do Milan, Philippe Mechès. Após a cobrança de escanteio, a bola veio direto na direção do jogador francês, mas o que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Mechès não dominou a bola. Com o primeiro toque, ele aplicou um voleio potente direto para o gol da Inter. Em questão de segundos, a bola já estava na rede dos Nerazzurri e o goleiro só pôde observar o voo da bola. Foi um gol de beleza extraordinária, ainda mais se levarmos em conta que Philippe Mechès era zagueiro central. Quem também conseguiu surpreender a todos com um gol foi Dele Alli. O inglês dominou a bola e, sem deixá-la cair, driblou o adversário com estilo. Em seguida, girou rapidamente e, mesmo sem olhar para o gol, acertou um chute preciso no canto inferior do Crystal Palace. Não foi apenas um gol bonito, foi uma verdadeira obra de arte que nem em condições ideais muitos conseguiriam repetir. Pois é, houve um tempo em que Alli brilhava. Hoje ele não é nem mais necessário ao Como da Itália. Agora é a vez de Zinedine Zidane e seu gol fantástico, que tenho certeza que você verá pela primeira vez. Isso aconteceu em 1995 numa partida contra o Betis. O meio-campista francês recebeu um passe de calcanhar do companheiro e já no primeiro toque com sua perna não dominante, desferiu um chute excelente contra o gol do clube espanhol. O chute foi feito de uma distância de 36 metros e a trajetória alta da bola não deu chance ao goleiro. O gol realmente hipnotiza pela forma como foi marcado. Aos 23 anos, Zizou voltou a chamar a atenção do público e já na temporada seguinte passou a defender as cores da Juventus de Turim. O zagueiro tcheco Martin Jiranek em 2012 também marcou um gol insano contra o Kuban. Ele foi o primeiro a pegar o rebote próximo ao círculo central e com um chute poderoso mandou a bola no ângulo direito. A trajetória foi tão incomum que o goleiro se jogou para um lado, mas a bola de forma quase provocativa foi para o outro. Esse gol inacreditável foi justamente eleito o mais bonito da temporada. O próprio Jiranek, após o jogo, admitiu que foi o gol mais bonito de toda a sua carreira. O próximo golaço foi anotado por Wesley Sneijder. O jogador primeiro se livrou do adversário com estilo, depois tabelou com um companheiro e, sem deixar a bola cair, finalizou de primeira mandando direto para o gol da seleção austríaca. O goleiro até tocou na bola, mas não conseguiu defendê-la, e ela acabou entrando no gol após bater no travessão. Um gol excelente e também único feito por um Sneijder em plena forma. O próximo gol nos leva à Ásia, mais precisamente ao campeonato japonês. O atacante brasileiro Everaldo dominou a bola dentro da área adversária e então arriscou uma jogada surpreendente. Mesmo sob pressão da defesa e de um ângulo bastante fechado, ele saltou e mandou a bola para a rede com um belíssimo gol de bicicleta. Já vimos muitos gols de bicicleta, mas esse foi uma obra-prima. Nem todo jogador consegue executar esse tipo de chute com qualidade. E neste caso ainda havia vários fatores que dificultavam a conclusão perfeita da jogada. Já Ciro Immobile certa vez deu um verdadeiro show contra toda a defesa do Napoli. Quando a bola vinha em sua direção, 3 defensores azzurri estavam marcando-o de perto. Parecia que ele não teria chance e que alguém certamente tomaria a bola. Mas Immobile, com um único movimento de corpo, enganou os 3 defensores de uma vez, tirando-os da jogada, e se deslocou para o centro, saindo cara a cara com o goleiro e encerrando a jogada com um gol. Foi realmente um lance único.
Não é comum ver 3 defensores irem ao mesmo tempo em direção a um atacante que inicialmente sequer estava com a posse da bola. Drible solo do Messi são clássicos, mas o gol solo de Pjanic foi algo simplesmente inexplicável. O meio-campista bósnio começou dominando a bola, passou por 2 adversários, depois superou o terceiro e em seguida deu um drible entre as pernas do quarto defensor, finalizando tudo com um gol contra o Milan. E se você conhece o jogador Pjanic, provavelmente também ficou surpreso com esse tipo de jogada feita por um meio-campista. Já o gol... Mas não podemos esquecer de Messi. Como mencionei antes, dá pra falar por horas sobre os gols em jogadas individuais de Léo, e é evidente que todos parecem ter sido marcados com probabilidade 0. Ainda assim, destaco aqui 2 outros gols únicos do Messi, começando pelo primeiro que ele marcou contra o campeão da Champions. Naquele momento, o Barcelona não conseguia fazer nada dar certo e precisava tirar uma diferença de 4 gols. Léo recebeu a bola a 35 metros do gol, se aproximou um pouco e de maneira pouco comum para ele mandou uma verdadeira bomba contra o gol do Paris Saint-Germain. O experiente Keylor Navas simplesmente não pôde fazer nada diante daquele chute, que além de forte ainda desviou para o meio da área antes de entrar. Com aquele chute, Léo deu ao Barça uma mínima esperança de reviravolta, que adiantando um pouco não se concretizou. O segundo gol foi em 2014 contra o Sevilha. O argentino recebeu um cruzamento leve de Rakitic e de repente, surpreendendo a todos, decidiu bater de primeira, resultando em um belíssimo gol contra os adversários. Convenhamos, esse talvez seja o único gol desse tipo na carreira de Léo, já que ele normalmente demonstra sua genialidade através do drible ou com chutes colocados da lateral. Desde que foi criada a premiação Puskás, muitos jogadores renomados a conquistaram. Mas em 2016, o prêmio foi para um jogador desconhecido do campeonato malaio. Ele cobrou uma falta de longa distância com um chute sobrenatural, enviando a bola para o gol em uma trajetória inexplicável. Foi um gol simplesmente fantástico, difícil até de descrever em palavras. Muitos especialistas compararam esse gol ao lendário chute de falta de Roberto Carlos. Sim, aquele mesmo contra a França. E esse é de fato um gol para a eternidade. O brasileiro fez uma longa corrida e com um chute incrivelmente forte mandou a bola direto para a rede. Carlos cobrou a falta com tanto efeito que só restou a Barthez ficar parado e abrir os braços. Naquela época, muitos acreditaram que Roberto Carlos havia desafiado todas as leis da física. Além da beleza incrível, o chute foi tecnicamente difícil e, o mais importante, um dos mais potentes da história do futebol. Fica até a dúvida: qual é a probabilidade de um gol sair de uma posição como aquela, sem falar na execução que ele conseguiu? Na temporada 2013 a 2014, Luis Suárez marcou 4 gols contra o Norwich, e um deles foi o auge do talento do uruguaio. Ele recebeu a bola praticamente no círculo central e, sem nem dominá-la, mandou um chute poderosíssimo de primeira em direção ao gol dos canários. E então Anfield viu algo realmente espetacular. A bola caiu com precisão cirúrgica no gol, sem que o goleiro do Norwich, John Ruddy, tivesse qualquer chance, e dificilmente teria mesmo se tentasse. Na partida entre Tottenham e Brighton, graças à sorte inacreditável do defensor Serge Aurier, os Spurs conseguiram sair com a vitória. Aos 40 minutos, o lateral marfinense recebeu a bola na ponta, driblou o marcador e se preparava para cruzar, mas um defensor do Brighton interferiu. O empurrão do jogador desestabilizou Aurier, que errou o cruzamento. Mas a bola acabou indo direto no ângulo. Aparentemente, o jogador do Brighton quis mostrar a Aurier como se deve agir numa situação dessas. O gol quase não foi validado, pois instantes antes do cruzamento, o bandeirinha havia sinalizado uma saída de bola do jogador do Brighton. Felizmente, o árbitro principal tomou a decisão correta a favor do time atacante e o gol foi confirmado. O primeiro hat-trick de Aubameyang pelo Barcelona aconteceu em um jogo contra o Valência. Só que o terceiro gol do gabonês foi tão acidental que nos créditos iniciais mostraram outro jogador como autor. Aos 63 minutos da partida, o espanhol Pedri deu um chute fortíssimo ao gol, tão forte que o goleiro por algum motivo não reagiu de imediato. Na transmissão normal, tudo parecia claro. O autor do gol foi Pedri, mas veio a surpresa 5 minutos depois, quando o gol foi atribuído a Pierre Aubameyang. Se assistirmos ao replay em câmera lenta, veremos que após o chute de Pedri, a bola tocou levemente as costas do gabonês, alterando a trajetória. Com isso, Pedri acabou registrando uma assistência, e Aubameyang foi considerado o autor do gol, já que o desvio em suas costas foi o fator decisivo no episódio.
O gol do jogador cazaque Ulan Konisbaev se encaixa perfeitamente no tema deste vídeo. Nas eliminatórias da Euro 2012, o Cazaquistão enfrentava a Turquia. Aos 55 minutos da partida, Konisbaev recebeu a bola ainda no campo de defesa. Correu pela lateral e, sem nem levantar os olhos para a área, fez um cruzamento que em questão de segundos se transformou em um gol espetacular. O goleiro turco estava completamente despreparado para o lance. No momento do chute, ele estava do lado oposto do gol e a bola o encobriu. Bateu na trave oposta e entrou com um leve desvio. Esse gol, aliás, derrubou os turcos para a terceira colocação do grupo, o que impedia a classificação direta para a Euro. Mas aos 96 minutos, Arda Turan marcou o gol da vitória, que também contou com um pouco de sorte. A bola desviou na perna de um jogador do Cazaquistão e por causa disso a Turquia conseguiu vaga na repescagem da Euro de 2012. Na fase de grupos da Copa de 2010, o lendário defensor brasileiro da seleção brasileira Maicon recebeu um passe de um companheiro e, ao se aproximar da linha de fundo, com o lado externo do pé, curvou a bola no canto próximo do gol da Coreia do Norte. À primeira vista, parece que o gol não teve nada de acidental e que Maicon simplesmente viu o goleiro fora de posição e decidiu finalizar. E, de fato, foi isso que ele afirmou na época. Logo após a partida, Maicon disse: "Meu gol não foi por acaso. Chutei exatamente onde mirei." Porém, alguns anos depois, já jogando no Manchester City, o brasileiro respondeu a perguntas de fãs e revelou que, embora tivesse um bom domínio de chutes com o lado externo do pé, naquele momento ele tentou cruzar forte para Luiz Fabiano, mas pegou mal na bola e não saiu como pretendido. Também vale considerar a bola usada naquele torneio. A Jabulani era famosa por suas trajetórias imprevisíveis. Cientistas chegaram a fazer testes e constataram que isso se devia à textura extremamente lisa da bola. Não à toa, a Copa de 2010 teve uma grande quantidade de gols incríveis e também muitos erros cometidos por goleiros. Kevin De Bruyne é um verdadeiro mestre dos passes e em 2022 essa habilidade o ajudou a marcar um gol acidental contra o PSG. O belga fez um excelente passe na direção da área, mas o goleiro Keylor Navas do time francês estava tão certo de que De Bruyne buscaria um companheiro que simplesmente não reagiu a tempo e instantes depois estava buscando a bola no fundo das redes. Foi sem dúvida um gol inesperado e acidental, mas vale a pena destacar o erro do goleiro. Um dos destaques da partida entre o Bayern de Munique e o Dinamo de Kiev foi o ponta alemão Leroy Sané. Aos 74 minutos, ele recebeu a bola próximo à bandeirinha de escanteio, levantou a cabeça para observar os companheiros e então mandou um foguete direto ao gol dos ucranianos. Diferente dos exemplos anteriores em que a bola ia para o canto oposto, esse chute foi direto para o canto próximo. O goleiro Georgi Buchan, pego de surpresa, estava mal posicionado e só conseguiu tocar na bola com a ponta dos dedos. Aqui já é evidente que tudo foi por acaso, e o próprio protagonista admitiu isso após o jogo. "Sinceramente, eu não chutei ao gol naquele momento em que marquei. Eu queria fazer um cruzamento. Dei sorte por a minha técnica ter me deixado na mão naquela hora." Muitos conhecem o zagueiro Pepe, mas poucos se lembram que o seu primeiro gol pelo Real Madrid na La Liga aconteceu por pura sorte, e tudo graças a Cristiano Ronaldo. Na partida contra a Real Sociedade, Cristiano cobrava uma falta. Ele tomou distância e bateu forte direto ao gol. Na transmissão era perceptível que a bola não pegou a curva desejada e acabou desviando nas costas de Pepe, mudando a trajetória e encobrindo o goleiro. Foi assim que Cristiano ajudou seu companheiro de clube e de seleção a marcar seu primeiro gol com a camisa merengue. Na Supercopa da Alemanha, o gol da vitória foi marcado por conta de uma ação extra de um defensor do Borussia Dortmund. Joshua Kimmich recebeu a bola na área e finalizou, depois caiu no gramado e a bola, de forma quase inexplicável, acabou dentro do gol do Borussia. No replay é possível entender melhor o que aconteceu. Após o chute, Kimmich recebeu um empurrão nas costas de um zagueiro do Borussia e começou a cair. Durante a queda, ele conseguiu posicionar a perna de modo que a bola bateu levemente no chão e ganhou uma trajetória alta contra a qual o goleiro do Dortmund não conseguiu reagir a tempo, ou seja, um único movimento a mais do defensor acabou dando o título à equipe do Bayern de Munique. Já esse gol do Messi, acho que vocês devem conhecer, porém vale avisar que ele não valeu. No jogo contra o Milan, o brasileiro Adriano fez um belo passe cortando a defesa e tocou para Leo Messi. Por acaso a bola bateu no tornozelo de Messi, e depois de um desvio estranho acabou indo parar dentro do gol. Como eu disse, o gol foi anulado, mas ainda assim vale mencionar esse lance inusitado protagonizado por Léo. E o que dizer dos gols contra? No campeonato chinês, por exemplo, em uma partida um zagueiro tentou afastar a bola, mas falhou feio. Outro defensor tentou fazer um salto à la Cristiano Ronaldo
para salvar o lance e mal conseguiu encostar na bola, mas esse toque leve foi suficiente para a bola pegar ainda mais efeito e voltar para o próprio gol. O goleiro ainda poderia ter evitado, mas pareceu seguir o estilo da zaga. Encostou suavemente na bola e ajudou ela a entrar no gol. Não sei se esse gol foi exatamente acidental, porque 3 jogadores mostraram habilidades incríveis na jogada. Mas gols no estilo de De Bruyne não acontecem só na Liga dos Campeões. No campeonato bielorrusso, por exemplo, um gol marcado por Umarov também foi totalmente acidental e decisivo para o time. O jogador do Baté fez um simples cruzamento na área no fim da partida. O levantamento foi fraco, mas o goleiro do Shakhtar Soligorsk, Alexander Gutor, ficou indeciso e esperava que algum zagueiro tocasse na bola. No entanto, ninguém tocou e a bola simplesmente foi entrando devagar no canto inferior do gol. O goleiro ainda tentou culpar os defensores, mas a falha foi claramente dele. No fim, o gol saiu aos 91 minutos e, por ironia do destino, foi o gol da vitória para o Baté. Já nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, no duelo entre República Tcheca e Armênia, o que decidiu a partida foi um gol absolutamente sortudo do atacante Gevorg Kazarian. Quando ele saiu cara a cara com o goleiro, tentou finalizar, mas o goleiro defendeu. Porém, a bola rebateu e voltou direto no rosto de Kazarian. Um defensor da seleção tcheca tentou afastar a bola em cima da linha, mas não conseguiu. E com esse gol estranho e imprevisível aos 91 minutos, Kazarian garantiu a vitória da Armênia sobre os tchecos. Lembram daquele lendário pênalti cobrado de forma ensaiada pelos jogadores do Barcelona? Resumidamente, Messi, ao invés de bater direto, rolou a bola para o lado e Luis Suárez, no primeiro toque, finalizou para o gol contra o Celta de Vigo. Mas o que teria de acidental nisso, se era uma jogada ensaiada? Na verdade, o autor do gol, Suárez, não fazia ideia do que Messi faria naquele momento. Neymar revelou: "O passe de Messi no pênalti era na verdade para mim. Nós treinamos essa jogada juntos, mas Luis por acaso apareceu ali." Ou seja, todos achavam que a jogada era ensaiada com Suárez, mas o uruguaio nem sabia do plano. Ele só estava correndo em direção ao gol. Durante a comemoração, Neymar até demonstrou surpresa com Suárez, mas logo os dois se abraçaram e riram do lance. Definitivamente isso é ter faro de gol. O jogo entre Argentina e Croácia na Copa do Mundo de 2018 ficou marcado para muitos pela goleada croata. Mas tudo poderia ter sido diferente se não fosse por um lance no minuto 53. O goleiro Caballero tentou fazer um toque sutil por cima de Rebic, mas errou feio e acabou dando uma assistência perfeita para o croata. O atacante só precisou mostrar sua qualidade e empurrar para o fundo da rede. Esse gol, mesmo não sendo acidental para o autor, foi tão inesperado para a seleção argentina que a partir dali o time desmoronou completamente. Fica claro que nem todos os gols exigem um esforço extremo. Muitos dos protagonistas mostrados aqui nem acreditavam que marcariam. Lionel Messi, com seus 1,69 m, nunca foi conhecido por ser dominante no jogo aéreo, mas há um momento na carreira de Léo que chocou não só os torcedores, mas os próprios jogadores em campo. Foi em 2009 na final entre o imbatível Barcelona de Guardiola e o lendário Manchester United de Ferguson. O placar foi aberto logo aos 10 minutos de jogo, mas depois veio um longo período de equilíbrio. Um jogador dos Diabos Vermelhos afastou mal a bola. Xavi a recuperou, levantou a cabeça, viu Messi solitário e lançou a bola na área do United. O que veio a seguir entrou para a história. Messi se ajustou ao passe, saltou, perdeu a chuteira no ar e cabeceou no canto oposto de Van der Sar. Como eu disse, todos ficaram em choque. O rosto de Van der Sar é simplesmente indescritível. Parece que naquele instante ele percebeu que Messi também podia voar. E quanto ao Carles Puyol, levou as mãos à cabeça sem entender o que tinha acabado de ver. Cristiano Ronaldo, do outro lado, apenas sorriu. Sir Alex Ferguson se sentou sem reação. E Guardiola, no costume, já dava instruções a Seydou Keita, que se preparava para entrar em campo. Depois daquele jogo, Sir Alex Ferguson disse que nunca mais deixaria o Barcelona humilhar sua equipe daquela forma. Mas naquela época, Sir Alex simplesmente não sabia o que aconteceria 2 anos depois. Passemos para talvez o maior gol de cabeça de toda a história das Copas do Mundo. E esse, é claro, é o do holandês voador Robin van Persie. Já perto do fim do primeiro tempo do duelo da Copa de 2014, a Espanha, como esperado, vencia com tranquilidade a Holanda. Mas o que aconteceu aos 44 minutos ficou para sempre na memória dos torcedores. Daley Blind recebeu a bola bem próximo da linha lateral, levantou a cabeça, viu o braço erguido de Van Persie pedindo o passe e fez um lançamento perfeito cruzando metade do campo. Van Persie partiu como uma flecha em direção à bola e notou que Iker Casillas estava um pouco adiantado, então se lançou num voo mágico. Tudo o que restou a Casillas foi ver a bola passar por cima da própria cabeça. Esse gol foi tão lendário e inacreditável que mesmo 11 anos depois, todo torcedor ainda se lembra do peixinho de Van Persie como se tivesse acontecido ontem.
Os espanhóis, atordoados com o gol, acabaram levando mais 4 gols sem resposta, sendo derrotados de forma humilhante por 5-1. Um gol bem incomum foi marcado em 2012 durante uma partida do Campeonato Americano. O batedor de escanteio, ao invés de cruzar na área, lançou uma fatiada em direção à meia-lua. Quem apareceu na bola foi Sebastián Miranda, que fez um movimento perfeito de cabeça e mandou direto no canto baixo do goleiro do FC Dallas. Acho que você mesmo já percebeu. Se você prestou atenção, notou que era uma jogada ensaiada confirmada pelo gesto do cobrador de escanteio que levantou os 2 braços. Mas por algum motivo tenho quase certeza de que os jogadores do Columbus Crew treinaram aquela finalização com o pé e não com a cabeça, porque repetir isso num jogo é praticamente impossível. Então o mais provável é que Miranda, ao ver que a bola veio muito alta, decidiu na hora finalizar de cabeça e, como vemos, acertou em cheio. Claro, também teve sorte. Os zagueiros não estavam no caminho da bola. Agora, se gols de cabeça de Messi são quase raros, gols de cabeça de Cristiano Ronaldo são comuns. CR7 marcou uma quantidade gigantesca de gols assim, e para se ter ideia, Ronaldo já estabeleceu um recorde mundial. O português se tornou o maior artilheiro de gols de cabeça em partidas oficiais de toda a história do futebol, ultrapassando o lendário Gerd Müller. Mas entre os 145 gols de cabeça, vou destacar 2 que são de cair o queixo. E o primeiro é aquele que Ronaldo marcou contra o seu ex-clube, Manchester United. Já falei sobre esse gol antes, então desta vez só vou dizer, apenas aproveite essa obra-prima. Mas além da beleza, esse gol pode ser chamado, sem exagero, de insano. E tudo por causa de um dado inacreditável. A altura do salto foi de 2,93 metros da grama até a cabeça. 2,93 metros, isso é quase 3 metros no ar. Claro, esse é um recorde absoluto na história do futebol mundial. Existe um trecho muito interessante na autobiografia de Sir Alex Ferguson sobre esse gol. Fiquei bravo com o Evra por não ter pulado junto com o Cristiano. Mas depois vi o replay e pensei, do que estou falando? Me senti meio bobo porque no replay o joelho do Cristiano estava na altura da cabeça. Vamos agora ao segundo gol, que até um tempo era o recorde da Série A. No jogo contra a Sampdoria, Cristiano respondeu a um cruzamento do companheiro e, como se tivesse vencido a gravidade, ficou suspenso no ar antes de acertar uma cabeçada certeira no gol dos marinheiros. Embora não tenha superado seu próprio recorde contra o United, a altura do salto foi de 2,56 metros do chão até a cabeça e 71 centímetros do chão até os pés. Como mencionei antes, naquele dia Cristiano quebrou o recorde da Série A, que duraria por 4 anos. Em fevereiro de 2023, o recorde de Ronaldo foi superado. Victor Osimhen, em jogo contra o Spezia, saltou 2,58 metros a mais que o português. O gol em si foi simples, nada espetacular ou memorável, mas o fato permanece. O recorde da Série A agora pertence a Victor. Agora voltamos à Copa do Mundo, mas dessa vez à edição de 2018. Nas oitavas de final, a seleção do Japão vencia surpreendentemente os favoritos belgas por 2-0 aos 52 minutos de jogo. Parecia que a Bélgica seria eliminada do torneio, mas quem começou a virar a história foi o zagueiro Jan Vertonghen. Após um escanteio sem sucesso, a bola sobrou após uma série de ricochetes e divididas até sair completamente do foco das câmeras. Durante 4 segundos a bola nem aparecia na tela. Quando voltou ao enquadramento, um segundo depois todos viram Vertonghen cabeceando quase da lateral da área e de algum jeito encobrindo o goleiro japonês com um toque suave. Esse gol foi algo totalmente único. De imediato não me vem à cabeça nenhum gol parecido. Tudo nele foi incomum. A posição inesperada, a trajetória da bola e o movimento em parábola quase como um chute de cobertura. Esse gol é com justiça considerado um dos mais bizarros e improváveis da Copa de 2018. E assim como foi com os espanhóis em 2014, os japoneses perderam completamente o rumo após esse lance. 5 minutos depois, sofreram o segundo gol e no último segundo do jogo levaram o terceiro, sendo eliminados da Copa. A Bélgica avançou às quartas e protagonizou a maior virada da Copa de 2018. Outro gol de cabeça incrível que provavelmente você nunca viu foi marcado por outro holandês, Jeremaine Lens. Após um escanteio, o goleiro afastou a bola, que foi parar na direção de Lens. Ele percebeu que o goleiro ainda não havia voltado para o gol e no primeiro toque acertou uma cabeçada insana de fora da área contra a seleção da Romênia. A bola bateu no travessão e entrou. Um gol fantástico. A trajetória foi tão perfeita que não deu chance ao defensor de salvar. Como mostram os replays, ele até saltou atrás da bola, mas simplesmente não conseguiu alcançá-la, pois ela foi parar exatamente sob o travessão. Podemos supor que se no lugar do defensor da Romênia estivesse um Ronaldo, esse gol talvez não tivesse acontecido. E sim, já aconteceu gol de cabeça a partir do meio de campo. Falei sobre um desses em um vídeo sobre recordes, e meus inscritos mais antigos devem se lembrar daquele famoso gol do norueguês Jon Samuelsen, que em 2011 marcou de cabeça a 57 metros do gol adversário. Mas existe outro gol parecido que ainda não havia mencionado antes. Ele aconteceu no campeonato japonês.
Após um chutão do goleiro, a bola sobrou para o zagueiro Giro Ueda, que no primeiro toque deu uma cabeçada fortíssima. O goleiro, completamente desprevenido, ficou perdido e levou um gol bizarro e até cômico. Segundo algumas informações, a distância do gol foi de impressionantes 58 metros. E o mais curioso, foi também em 2011. Esse pode ser considerado o gol de cabeça mais distante da história do futebol. Mas como não há dados oficiais confirmando isso, o Guinness Book ainda reconhece como recordista o nome de John Samuelson. E agora vamos falar sobre gols que fazem chorar. Tanto os torcedores do time que sofre quanto os do time que marca. São tanto lágrimas de alegria quanto lágrimas de tristeza. Pergunte a qualquer torcedor do Barcelona as 3 piores datas da história recente do clube e ele dirá 14 de agosto de 2020, 7 de maio de 2019 e 10 de abril de 2018. E é justamente para 2018 que vamos agora. Foi nesse dia no Estádio Olímpico de Roma que começou uma sequência de fracassos catalães. O Barça tinha vencido a Roma por 4-1 no Camp Nou e ninguém duvidava que o time espanhol seguraria a vantagem na Itália e avançaria às semifinais da Champions, mas os problemas começaram logo aos 6 minutos, quando Edin Dzeko marcou o primeiro gol. Aos 57 minutos, o clima esquentou de vez. De Rossi converteu um pênalti e fez o segundo. O Barça precisava marcar ou ao menos se defender bem, mas não fez nenhuma coisa nem outra. Aos 83 minutos, a Roma teve um escanteio. Um jogador levantou o braço e cobrou no primeiro pau. Manolas respondeu de cabeça e com um único toque destruiu todas as esperanças dos torcedores do Barça de levantar mais uma Champions. O time catalão já tinha jogado pouco até então e nos 8 minutos finais não apresentou mais nada. Ele foi eliminado já que na época ainda valia a regra do gol fora de casa e foi ela que classificou a Roma para as semifinais. Imagens de drama. Iniesta frustrado, Jordi Alba quase chorando, Messi sem entender o que aconteceu e um jovem torcedor do Barcelona chorando nas arquibancadas. Ao clicar neste vídeo, tenho certeza de que muitos esperavam ver aqui o gol de Sérgio Ramos. E claro, ele está aqui. Final da Liga dos Campeões de 2014, estamos nos 93 minutos de jogo e o Atlético de Madrid vence o Real Madrid por 1-0 e está a um passo do título. O que acontece nos segundos seguintes já é história e uma das mais importantes. Até aquele momento, o Real Madrid estava há 12 anos sem vencer a Liga dos Campeões. E foi justamente o gol de Sérgio Ramos que deu início a tudo o que viria nos anos seguintes. Na prorrogação, o Real atropelou o Atlético com 3 gols sem resposta, e nos 4 anos seguintes conquistaria mais 3 títulos da Champions. Bem galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!